programa de hoje vamos falar sobre como manter a alimentação saudável na terceira idade. Começa agora o programa Saúde na Melhor Idade. A alimentação é fundamental para manter a saúde em dia. Os nutricionistas alertam: um prato colorido e rico em nutrientes é indispensável para o corpo. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE apontou que a alimentação não saudável tem feito parte da rotina de muitos brasileiros. Um quarto da população alimenta-se de maneira equivocada e o reflexo disso aparece na saúde dos jovens e dos idosos. Como resultado, 48,5% da população brasileira está acima do peso. Nesse sentido, o papel do nutricionista é fundamental no processo de elaboração de um plano alimentar que proporcione saúde e bem-estar. Atualmente, mais de 41 mil nutricionistas exercem a profissão no Brasil. A procura pelo profissional de nutrição aumentou em 32,5% entre 2012 e 2013, acarretando em 478.900 novas consultas, deixando claro a preocupação da população brasileira com a saúde do presente e do futuro. Porém, ainda cabe o questionamento: a procura pelo nutricionista poderia ser maior, refletindo uma verdadeira preocupação pelo envelhecimento saudável? A má alimentação reflete na nossa saúde. Para falarmos sobre o assunto, conversamos com a nutricionista Sabrina Pinheiro Fabrini, que nos conta como manter uma dieta equilibrada. O estilo de vida adotado pelos idosos também depende da herança genética herdada pelos pais. Vamos agora com a nutricionista Sabrina Pinheiro Fabrini, que vai nos dar dicas sobre hábitos alimentares para você envelhecer com qualidade de vida. Convidamos para o programa de hoje a nutricionista Sabrina Pinheiro Fabrini, também coordenadora do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Sabrina, muitas pessoas chegam à terceira idade com dificuldade na mastigação e digestão dos alimentos. O que seria interessante para podermos evitar esse tipo de problema? Bem, na terceira idade, independente do estado de saúde ou não dos indivíduos, é fisiológico uma redução mesmo do processo digestivo, uma dificuldade de mastigação por conta de dificuldade de dentição, a deglutição é diminuída. Então, o que a gente tenta fazer é adaptar as receitas, as preparações a essas dificuldades. Então, se há uma dificuldade de mastigação, o interessante é que a gente fracione mais os alimentos. Em vez de usar um bife, por exemplo, usar uma carne desfiada, uma carne moída, mesmo que seja de frango. E no caso da digestão, é interessante reduzir o conteúdo de alimentos que têm dificuldade na digestão, como a quantidade de fibras, por exemplo, fracionar mais essas fibras ao longo do dia, reduzir alimentos gordurosos numa mesma refeição, evitar a concentração desses alimentos numa mesma refeição, alterar a consistência da dieta, porque é muito mais fácil ou facilita a deglutição dos alimentos quando elas estão numa consistência mais pastosa, uma preparação um pouco mais líquida, com caldo. Isso pode ser interessante para aumentar a ingestão calórica dos pacientes mais idosos. Uma boa alimentação é um dos fatores mais importantes para quem já está na terceira idade, certo, Sabrina? Então, quais alimentos e porções são recomendadas para esse tipo de pessoa? A gente preconiza um intervalo de mais ou menos 6 refeições ao dia, 4 a 6 refeições ao dia. Como o idoso tem uma inapetência que é natural, o interessante seria fracionar em pelo menos 4 refeições e que essas refeições tenham pelo menos todos os grupos de alimentos. A gente divide os grupos de alimentos em pães, cereais, o grupo das frutas, das verduras e dos legumes, ainda o grupo das carnes e dos produtos à base de leite. Ainda num topo talvez da pirâmide ou numa quantidade menor, a questão, os alimentos à base de óleos e de açúcares. Sabrina, a inclusão de alimentos que possuem baixo teor calórico, eles diminuem a taxa alta de caloria dos idosos? Sim. A gente pode pensar em 2 formas.
a gente tem idosos que chegam à terceira idade já com aumento de peso, ou seja, um acúmulo de peso ao longo dos anos, e para esses idosos é interessante sim selecionar alimentos menos calóricos para a gente reduzir o valor calórico total da dieta. Mas existem outros casos em que os idosos chegam ou com alguma patologia ou já com uma inapetência de alguns anos, e aí a nossa estratégia já é o contrário, é concentrar o valor calórico das refeições para evitar a perda de peso progressiva nesses idosos. Porque no idoso há uma questão fisiológica que é comum, que é a perda de massa muscular. Então, dependendo, né, da situação em que ele está, ou de obesidade ou de baixo peso, essa perda de massa muscular, ela pode ser importante e comprometer o estado clínico do idoso. E durante o processo de envelhecimento, complementando a sua pergunta, é importante então que a pessoa mantenha assim, um peso totalmente saudável, um peso controlado? Tem alguma dica que você possa nos passar referente a essa questão? Sim. Os idosos, eles têm uma tolerância um pouquinho maior com relação ao controle do peso. Aquele temido IMC, que estabelece, né, uma relação de peso pela altura, ela é considerada 24,9 para os adultos, e acima desse valor consideraria-se então um grau de sobrepeso. Já para o idoso, esse índice é considerado até 27 como índice de adequação. Acima de 27, então, esse idoso seria classificado como em sobrepeso. Dessa forma, é fisiológico, é saudável que o idoso mantenha um peso um pouquinho mais alto. Isso não significa que ele deva ficar sempre nessa taxa de sobrepeso ou de obesidade. Um ponto importante com relação ao peso, que não pode ser esquecido, é que o peso é um único critério, né? Um critério isolado de acompanhamento clínico desse paciente. A gente tem que prestar atenção nos exames bioquímicos, as taxas de glicemia, colesterol, triglicérides, ácido úrico, que podem estar ou não alterados nessa faixa etária. Quais as recomendações de nutrientes após avaliações clínicas que identificam necessidade de suplementação? Bem, esses exames que a gente comentou, né, das taxas de glicemia, colesterol, eles são importantes para determinar uma possível doença ou uma possível patologia ou até já uma patologia instalada. Alguns exames bioquímicos podem detectar a falha de alguns nutrientes, como por exemplo o hematócrito, né, que é a dosagem dos glóbulos vermelhos, em que a gente consegue detectar uma possível anemia nesse idoso. Os demais minerais e demais nutrientes, eles são possíveis de serem detectados ou de serem quantificados por meio da avaliação da dieta, da rotina alimentar desse paciente. Se ele faz um consumo de determinadas fontes de determinado nutriente em baixa quantidade e por longo prazo, a gente já supõe que essa ingestão é pequena e que, consequentemente, ele tem um estoque menor desse nutriente. Então, os exames bioquímicos, eles são mais limitados para o idoso, até pela dificuldade mesmo da coleta de sangue, então a gente prefere fazer essa avaliação de deficiência de nutriente por meio da quantificação do histórico alimentar. Eu vi que você trouxe aqui alguns alimentos para a gente poder mostrar ao nosso telespectador. Primeiro, aqui no banner, eu queria destacar que às vezes a gente troca, né, algumas refeições por alimentos industrializados. Isso é tão comum com o jovem, mas também tem se tornado comum com o idoso. Então a sugestão é que realmente, né, no lugar de fazer uma refeição industrializada, que tem um valor calórico às vezes até maior, seria interessante trocar por um pão integral, que é fonte de fibra para esse idoso, uma fonte de produtos lácteos, pode ser um iogurte ou o leite, e uma fruta que complementaria esse café da manhã. No meio da manhã, né, para evitar um jejum prolongado no idoso, e o que é mais comum e mais fácil seria o consumo de biscoito, principalmente o biscoito recheado. A sugestão seria então introduzir uma fruta. Especialmente a maçã, ela é fonte de fibra solúvel, que é uma fibra que controla inclusive as taxas de glicose, de colesterol. Então seria uma ótima opção aqui para um meio da manhã. Né? No lugar então de uma refeição industrializada, como um sanduíche, por exemplo, a nossa sugestão é um prato colorido e segue a regra que a gente faz tanto para criança quanto para adulto, que é a inclusão de 5 cores no prato, sendo que uma delas necessariamente tem que ser a verdura. Aqui no lanche da tarde, a sugestão é uma outra fonte de fibra, para ainda complementar aquela questão que a gente comentou, né, da necessidade aumentada de fibra no idoso, e ainda a introdução aqui de uma variação do leite, né, de um derivado do leite. Caso esse idoso ainda tenha, né, uma possibilidade de fazer um jantar ou um lanche menor à noite, a gente pode repetir o almoço
lembrando das 5 cores, ou ainda fazer um lanche leve, com pão integral, a gente pode colocar a salada no pão e ainda utilizar a fruta na forma de suco. A gente comentou da questão da hidratação. Então, às vezes as pessoas ficam muito receosas em fazer a alimentação do idoso junto com alguma fonte de hidratação, seja uma água ou um suco. Então, a gente pode usar aqui no lugar da fruta ou aqui no lugar do no lanche, uma fonte de água, de líquido na forma de suco, ou ainda complementar isso aqui no jantar, de acordo com a disposição do nosso idoso. Lembrando que a alimentação natural é mais saudável. Evitar realmente os embutidos, industrializados e principalmente as bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos prontos. Tudo bem, muito obrigado, Sabrina. Foi um prazer ter você com a gente. Envelhecer de forma saudável é essencial. Mas como chegar em uma fase da vida com energia e saúde para encarar a melhor idade? O técnico administrativo Laércio Geraldo Batista nos revela alguns dos seus segredos. Sempre mantive essa preocupação com a saúde. E a questão da idade, mais ainda, é a questão de qualidade de vida que a gente tem. Apesar da idade estar chegando, a gente tem muito mais, a gente não tem mais aquele vigor da juventude, né? Então a gente tem mais acesso a vários tipos de doenças, nas quais uma boa alimentação ele combate bem melhor alguns tipos de viroses, gripe e outras doenças aí do dia a dia. O apetite continua normal. Eu prefiro mais legumes folhosos, sucos naturais, uma boa caminhada, exercício. Acho que tudo isso tem tudo a ver com uma boa saúde, no caso da pessoa, tipo, a minha idade. Olha, aqui a gente tem alguns exemplos de alguns alimentos que poderiam ser substituições a algumas refeições, principalmente na terceira idade. Aqui a gente tem um prato com 5 cores e eu pensei na possibilidade de fazer a substituição do frango pela carne ou ainda do arroz pelo macarrão. Uma boa opção aqui com relação ao macarrão, ao arroz, seria a opção desses produtos de maneira integral. Eles são mais fonte de minerais, de fibras e poderia então equilibrar de maneira geral a saúde do idoso. Uma outra possibilidade aqui, com relação aos lanches, é o consumo dos leites e dos derivados, na forma de queijos magros, acompanhados de frutas. Essas frutas também podem compor uma complementação aqui para o almoço e ainda fazer parte desse lanche, associado a pães, bolos, lembrando que sempre, quando fizer o uso de algum cereal, como trigo, centeio, preferencialmente que ele seja integral. Ainda, para que a gente possa variar aqui a nossa refeição, seria interessante variar os legumes por outras fontes, sempre mantendo a maior variedade possível de cores no prato.